Fala pessoal, tudo bem? Hoje a gente vai estar falando sobre um assunto que está rolando já há 2, 3 semanas nas mídias sociais, nas principais mídias, sobre um novo ransomware, né? Não tão novo assim, chamado Snatch. Vamos falar sobre isso? O Snatch ele é um tipo de ransomware é, que tem uma característica interessante, né? Além do modo operante de ataque dele, sempre pela porta RDP, mas que ele tem um tipo de ataque interessante na hora da criptografia dos seus arquivos, né? Dos arquivos, que é a reinicialização do sistema operacional em modo de segurança. Quando o Snatch ele invade essa máquina, ele inclui dentro do sistema operacional uma variável dentro do registro do Windows e dessa forma ele restarta a máquina sempre no modo de segurança. Quando no modo de segurança, hoje, atualmente, os sistemas operacionais eles desativam todas as camadas protetivas, né? Então, Windows Defender, antivírus, esse é o modo que o sistema operacional executa, né? É executado, e o Snatch ele utiliza dessa tática para poder fazer o quê? Criptografar os arquivos sem ser descoberto por qualquer camada protetiva. Então o antivírus ele não vai pegar o Snatch, né? O Snatch ele foi descoberto, a primeira operação dele, o primeiro ataque dele foi em 2018, por isso que ele não é tão novo assim, né? Que ele não é tão popular porque ele não tem o viés de atacar usuários domésticos, ele tem um foco mais voltado para as estações corporativas, tá? A Sophos Lab descobriu que o Snatch continuava atuando, né? Então por isso que as mídias começaram a falar muito desse ransomware, né? E a preocupação, porque hoje o antivírus ele não vai detectar, né, a execução do Snatch no primeiro momento, porque ele não está sendo executado. É simplesmente uma inclusão de informações dentro do sistema operacional. É o primeiro ponto importante aí. E na hora que ele restarta uma execução normal dentro do sistema operacional, e quando ele entra no modo de segurança, o antivírus já fica desativado, né? Então a gente está aí aguardando, né, algumas mudanças dos fabricantes para essas próximas versões, porque o Snatch ele se tornou uma preocupação da forma como os ransomwares estão procurando atuar agora, né, dentro das empresas, né, das estações de trabalho, servidores da empresa. A gente sabe que o primeiro ponto, muitas vezes, o primeiro ponto de ataque muitas vezes está na ponta do usuário, né, por conta aí de utilização de internet, leitura de e-mails, e acabam sempre acessando algum tipo de aplicação que eventualmente possui algum código ransomware no meio que acaba infectando a máquina e executando o que tem pelo caminho. Então, se a máquina estiver conectada a algum servidor ou algum disco específico, ela vai acabar atuando e criptografando os dados lá, sequestrando os dados da empresa, tá? Então a gente está aguardando aí para as próximas versões dos fabricantes, né, tanto dos sistemas operacionais quanto dos fabricantes de antivírus, alguma versão, alguma modificação nesse aspecto com relação ao modo de segurança das estações de trabalho. Mas continua valendo aí as principais defesas, né, hoje que as empresas possuem para os seus ambientes corporativos, né? Então aqui a gente tem 10 principais defesas, 10 principais pontos que todas as empresas elas devem procurar executar dentro das suas empresas. A primeira delas é com relação ao antivírus. Então elas têm que procurar o melhor antivírus, um antivírus que realmente tenha
módulos de ransomware, de detecção de comportamento do sistema operacional, que possam fazer uma análise do tráfego de rede, entender se aquele código ele é um código que possui algum ransomware no meio, tá? Então esse é o primeiro ponto. O segundo são atualizações de sistemas operacionais, né, dos patches de segurança, as atualizações de segurança que os sistemas operacionais eventualmente, mês a mês, sempre estão divulgando. Mas não somente sistemas operacionais, né? O que muitas vezes o gestor, os gestores, os profissionais de TI esquecem é que as aplicações também precisam estar atualizadas. Então, eventualmente aí o Java, uma aplicação dentro de algum navegador, ela precisa estar com os seus patches de segurança ativos, né, funcionando e sempre atualizando esses programas para evitar qualquer tipo de vulnerabilidade que exista dentro dessas aplicações, tá? O terceiro, mais importante, que muitas vezes é esquecido ou de maneira irresponsável, não feita corretamente, são os backups, né? Então a empresa ela tem que ter as rotinas de backup, jobs de backup muito bem estruturados para que elas possam ter no menor tempo possível a recuperação dos dados caso a empresa seja infectada, né? Então existem vários processos que você pode estar utilizando, como backups em discos de primeira camada, backups em fitas para uma segunda camada offline, né? Então as empresas têm que procurar sempre estar revisando os seus trabalhos, os seus jobs de trabalho de backup, para que eles possam estar aderentes a uma política de segurança da informação. No quarto ponto aí nós temos a questão de acessos externos, né? Acessos externos de algum prestador de serviço, um profissional de TI que precisa acessar, que esteja fora do perímetro de segurança. E como fazer isso? Através de VPNs e controladas, né? De maneira que você possa ter aí o controle de quem está acessando, de como é que está sendo feito esses acessos, tá? No quinto ponto, a gente encontra aí a questão do gerenciamento de dispositivos móveis. Então, muitas empresas acabam colocando dentro das mesmas redes Wi-Fi, da mesma segmentação de rede, permitindo que visitantes eles se conectem com seus notebooks, com seus smartphones dentro da mesma segmentação corporativa, o que pode ser um risco muito grande, né? Dado que você não tem o controle daquela máquina. Então, o que é certo é você fazer um gerenciamento desse tipo de rede, né, para que você possa segmentar as redes wireless, né, dentro da sua empresa, e também para que você também possa fazer um controle mais efetivo dos dispositivos móveis dos seus usuários, né? Então, para que você possa ter esse controle, é importante você estar trabalhando com isso, né? No sexto ponto aí, nós temos a questão aí de segmentação da rede corporativa, tá? Super importante, porque como eu acabei de falar, muitos ataques de ransomware, eles são efetivados primeiramente nas estações de trabalho, e das estações de trabalho eles chegam até os servidores. Quando você faz uma segmentação de rede, você cria algumas barreiras, que você pode estar criando camadas protetivas entre as redes, para evitar que esse contato seja o mais próximo possível do usuário. No sétimo ponto aí, nós temos a questão de políticas de segurança e restrições de privilégios administrativos para os usuários, né? Então, o que muitas empresas acabam esquecendo, ou que elas acabam de maneira não muito coerente, dar privilégios administrativos para as estações de trabalho por conta de alguma aplicação que não funciona se não estiver dessa forma configurado. Mas o usuário administrativo, dentro da estação de trabalho, ele pode instalar qualquer aplicação, isto é, qualquer tipo de vírus ou um ransomware, né? Então ele pode executar um processo, né, que é o caso do ransomware, ele pode executar um processo com um privilégio muito alto. Então as empresas elas têm que procurar gerenciar isso, né, diminuir
esse privilégio dos usuários, eles não têm que ter um privilégio muito alto, e dessa forma diminuir ainda mais o risco de uma infecção de ransomware e ser espalhado na empresa inteira. Então, se a determinada aplicação ela só funciona dessa forma, o fabricante ele tem que encontrar formas, ele tem que encontrar solução para que a sua aplicação ela não funcione, ela funcione com privilégios restritivos para o usuário. Tá? Dessa forma que tem que ser trabalhada a questão de restrições administrativas de usuários. Né? Então, hoje em dia, não é concebível um usuário ter direitos administrativos na sua estação corporativa. Né? É importante que a gente procure trabalhar com isso. E políticas de segurança com relação a controles de dispositivos como pendrives, né? Que possam ser adicionados aí e acabar sendo trazidos de fora e acabar não passando por qualquer processo de nenhuma camada de segurança da empresa. Tá? No 8º ponto aqui a gente está falando sobre a questão de firewalls, IPS, de Office. Né? É importante que a empresa ela tenha esse tipo de camada protetiva, protegendo seus sites, protegendo o acesso à sua rede interna, né? Protegendo e prevenindo, né? Qualquer tentativa de força bruta, seja ela por um scan, seja ela por uma tentativa no site para poder fazer uma injeção de SQL. Né? Então é importante que haja esse tipo de proteção no mercado, na empresa, dentro da empresa. Né? E hoje no mercado a gente tem vários produtos que trabalham, que possuem camadas protetivas bem avançadas. Né? No 9º ponto aqui, a gente fala sobre monitoramento. Então, quando você faz o monitoramento da sua rede, e aí a gente está falando de monitoramento dos servidores, com relação a processos, execução de processos, uso de memória, por exemplo, a gente consegue identificar, por exemplo, quando o servidor ele começa a utilizar um processamento muito alto, uma característica que o ransomware possui, né, que na hora da execução dele, da criptografia dos arquivos, o servidor ele sobe o processamento, e se você tem um monitoramento nesses pontos, né, você consegue detectar com uma facilidade, com uma certa facilidade a execução de alguma coisa que não está dentro da normalidade da empresa. Então o monitoramento é importante para dar visibilidade, porque muitas vezes está correndo lá um processamento alto no servidor, ninguém está vendo isso, ninguém foi notificado com isso, porque não há monitoramento, e quando o analista, o gestor, ele entra na empresa no dia seguinte, ele percebe que o estrago foi feito, e aí todos os dados da empresa já foram perdidos. Então é importante que haja um monitoramento, que esse monitoramento ele possa estar ativo e verificando esses pontos dos servidores da empresa. E por último, né, em 10º, aí, a gente está linkando aí treinamento dos usuários. Então, treinamento de segurança da informação para os usuários é extremamente importante. Não basta somente um único treinamento. Né? É importante que esse treinamento ele seja periódico, que ele seja feito para toda a empresa, para todos os usuários da empresa que estão ali trabalhando, porque o usuário ele pode comprometer essas camadas de proteção e acabar aí trazendo algum tipo de infecção, seja por vírus, seja um ransomware, ou seja qualquer outro tipo de ataque, até mesmo aí a possibilidade de dados serem extraviados da empresa e estarem na mão de pessoas que acabam utilizando esses dados para outros fins que não os fins que foram delegados para a empresa. Tá? Então esses são os pontos que a gente quis abordar nesse vídeo, para que os gestores, os profissionais de TI, eles possam observar dentro das suas empresas se estão de acordo, se estão procurando atuar dessa forma. Valeu? Se você gostou, faça sua inscrição, dê um like aí pra gente, tá? Para fortalecer esse vídeo, e a gente vai falando sobre isso nos próximos vídeos. Forte abraço a todos e até mais.